tinha uma coisa muito trágica para mim, que era chegar com notas azuis da escola e não ver a mesma alegria da minha família de quando eu chegava com notas azuis de dinheiro. Todos os livros de história que a gente lia, que era a matéria que eu menos gostava, só tinha um negro levando chicotado, então eu queria ser tudo menos aquela coisa, aquele negro amarrado levando chicotado, eu era moreno, marrom, porque a gente fugia de nós mesmos, e aquilo era uma angústia. A gente poderia ser um país muito melhor, né? Um Brasil que assassina seu próprio futuro. Professor Zezé, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por tudo que você tem feito nos últimos tempos, pelo nosso país, pelo nosso povo. Então, eu só posso dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, dividindo esse espaço com você, esse tempo histórico com você, meu companheiro. Muito obrigado, viu? Ô Silvio, eu que agradeço, né, cara, a gente poder estar se reencontrando, né? A gente que tem tido as conexões virtuais como forma de produzir essas pontes de esperança e de novos olhares, né? O clima também é de um baixo astral tremendo, de uma violência tremenda, e a gente tem tido a possibilidade nesses momentos aqui de compartilhar esperanças, olhares e possibilidades. Isso é importante. Legal, meu irmão. Zé, quero conversar com você sobre a sua vida, mas as conversas que eu tenho feito aqui com várias pessoas interessantes, com amigos, amigas, pessoas aqui que eu admiro muito, tem levado a uma espécie de... Vamos usar aqui um autor que eu cito muito, né, que é o Sartre, né, e que Fanon também depois iria nesse mesmo sentido. É muito entender como a subjetividade, a sua vida, né, singular, ela também se revela na objetividade do mundo e o contrário, né? Ou seja, como é que a objetividade do mundo sofre a interferência da sua singularidade. Por isso a sua história é importante para entender a sua atuação política e tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, você é um sujeito que trabalhou como lavador de carro, você se formou na cultura dos bailes funk ali, né, da cultura hip hop, você é oriundo, né, da favela, das quadras, né, que você sempre fala e que eu tive a oportunidade de ver assim, né, quando nós estivemos juntos, né. Mas eu queria que você me falasse como é que essa sua trajetória te leva à presidência da CUFA, ou seja, como é que você entrelaça a sua vida, tudo isso que você passou, tudo isso que você viveu, você deve ter visto coisa, inclusive isso está no seu livro, né, Das Quadras para o Mundo, que eu tive a honra de receber, né, do autor aqui, e eu queria que você falasse um pouco como essa sua trajetória impacta hoje essa sua presidência, né, na Central Única das Favelas, que a gente vai falar que tem um trabalho também essencial para o Brasil hoje. Silvio, acho que assim, tem uma coisa, esses dias me falaram hoje, fizeram uma comparação de que o Zezé lavava carro na rua e chegou na presidência da CUFA, na posse, lá na sede da ONU. E as pessoas colocavam isso como uma conquista, né, individual, né, assim, isso orgulha as pessoas, isso inspira. E eu fiz uma reflexão o contrário, não da chegada, não de onde eu cheguei, mas de onde eu parti. Então, muito cedo, eu já assumi responsabilidades de adulto, que é uma coisa, que é uma catástrofe no Brasil, as crianças terem que assumir responsabilidades de adulto, no sentido de que elas têm que ver o mundo do trabalho, que é a rua. Na linguagem atual do empreendedorismo, meu primeiro empreendimento foi lavar carro na rua com 12 anos de idade, né, e lavei até os 17 anos. E foi quando, com 17, que eu consegui o meu primeiro emprego formal, também lavando carros no estacionamento da Assembleia Legislativa. E, apesar de ter tido muito aprendizado na rua nesse período, da cultura do baile funk, da vida na rua, dessa coisa da cultura urbana, frenética, aquela coisa adolescente, de adrenalina, tinha uma coisa muito trágica para mim, que era chegar com notas azuis da escola e não ver a mesma alegria da minha família de quando eu chegava com notas azuis de dinheiro. Então, isso para mim é uma coisa que me marca muito, cara. Então, assim, e eu acho que isso deve ser um pouco a infância padrão de muita gente, de muito adolescente jovem nas favelas do Brasil, esse dilema
entre o ter que trabalhar e arrumar um dinheiro, produzir, né? Vender força de trabalho, arrumar dinheiro, e essas notas azuis da escola que não empolgam. Hoje avançou-se muito, eu estou no estado que nós temos a educação como fetiche, né, como ostentação. E aí depois vem a fase que é aquela descoberta, a busca da identidade, que eu fui descobrir que eu era negro com 17 anos de idade através da música rap, na década de 90, né? Que eu fui descobrir história, que eu fui me interessar pela leitura, porque os livros de história, todos os livros de história que a gente lia, que era a matéria que eu menos gostava, só tinha um negro levando chicotado, então eu queria ser tudo menos aquela coisa, aquele negro amarrado levando chicotado, eu era moreno, marrom, porque a gente fugia de nós mesmos, e aquilo era uma angústia, era um sofrimento tão grande, mas que a gente não conseguia nem diagnosticar, né, cara, de tão sofisticado que era esse racismo no Brasil, né? E eu tinha muita raiva da minha mãe, porque ela me bloqueava em todas as fugas que eu tinha. As fugas que eu tinha era andar com os caras legais que eu achava que eram os mais bacanas, frequentar uma esquina que tinha na quebrada, que era mais interessante, porque ela passava as meninas, era o fluxo da área da quebrada, da esquina, e andar com um tipo de roupa que a minha mãe também proibia. E durante muitos anos, eu até escrevi isso no capítulo do meu livro novo, que eu vou lançar, já revelando aqui no Entrelinhas, que eu vou lançar meu livro novo pela Companhia das Letras. Tem um capítulo que eu coloco que se chama eu Odeio Minha Mãe. Então, e aí eu coloco esse ódio que eu alimentei durante anos da minha mãe e que hoje eu entendo que, olha como é doido, minha mãe é uma mulher que não sabe nem ler nem escrever, e ela me manteve vivo, Silvio, nessa trajetória onde eu perdi muitos amigos para a prisão, para o crime e para as armas, né? E aí, quando eu descubro o rap, ele abre esse olhar, né? Mais um escuro, um terceiro olho, como dizia o Malcolm X, e aí vem uma outra visão, que é a necessidade. Eu sempre fui um cara de base, de organizar, juntar gente, e eu queria que a gente colocasse o que a gente falava na letra de rap na prática. Então, foi quando em 2000 veio a CUFA, foi quando eu conheci o Celso, e por incrível que pareça, eu era um cara de oposição ao Celso, era o maior, digamos, opositor, então, porque no Nordeste sempre teve uma característica do hip-hop, mais essa coisa do movimento social, da esquerda, da formação política, então isso deu uma visão política muito requintada para os ativistas do hip-hop da época, e a gente criou um conceito de hip-hop enquanto movimento social, que era um hip-hop que tinha expressão, cultura e tal, mas tinha trabalho de base organizativo. E aí, quando é bem na transição em que eu tenho uma primeira ruptura com essa visão, porque a voz, a expressão, a produção cultural, artística, ela começou a ficar de tal forma aparelhada pela estrutura e o pensamento e a cultura de esquerda, que os refrões das músicas de rap passaram a ser as palavras de ordem das manifestações do movimento sindical. E aí muita gente que veio da rua, como eu vim, da gangue, desses conflitos na rua, também saiu vendo ali no hip-hop, que não era mais hip-hop, era um partido político. Já existia uma rejeição a essa estrutura formal, né, mais tradicional, com a linguagem da favela. E aí chego na CUFA, e aí em 2012 assumo no lugar do MV Bill. Uma primeira decisão foi não ter mais presidente carioca e paulista, então foi a primeira coisa, porque estava tudo centralizado no eixo Rio-São Paulo, e aí a gente deixou para descentralizar a visibilidade que a CUFA tinha para os outros estados. E em 2015 eu assumo a CUFA Global, porque as experiências da CUFA, que já estavam no Brasil inteiro, já tinham transbordado nas bordas da América Latina, então a gente já tinha espalhado o núcleo da CUFA nos países da América Latina, mas chegou tipo no Bronx, chegou tipo em Estocolmo, chegou tipo na Alemanha, chegou tipo na Nigéria. Pô, como é que a gente vai fazer isso? Então bolamos uma semana global da CUFA em Nova York, em 2015, onde a gente realizou o lançamento de pesquisa na Universidade de Colômbia, realizou o evento na Fundação Ford, no Facebook, e terminamos com a minha posse na sede da ONU, onde a gente lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Favelas. E saímos de lá a pé e fomos fazer um carnaval sem autorização na Times Square, quase ia preso, ainda bem que a gente não foi. E no outro dia lançamos o nosso escritório lá no Bronx, onde está lá a sede da CUFA Global, que a partir da ONU articulamos os 194 chefes de estados, e temos 3 cadeiras lá, que é a ONU Habitat, Afrodescendente e Juventude. E onde é que eu volto para a ONU? Para quê? Para que nem todo Zezé precise passar por tantas provações e perdas, e limitações e restrições, né, cara? Correr tantos riscos para ter. Se fosse um país justo e igual, já tinha 1 milhão de Zezé e Marias sendo governadores, prefeitos, cientistas, empresários, CEOs de multinacionais. Então, não pode ser usado a trajetória individual do Zezé, mesmo com colaborações coletivas, como uma referência de ascensão. Acho que a gente que fura esse bloqueio, que chega nesse lugar, a gente tem que usar esse lugar para questionar essa lógica tão injusta que matou tantos de nós, que privou tantos de nós, que tirou tantos direitos, né, cara, que gerou tantos déficits vitais, que a gente poderia ser um país muito melhor, né, um Brasil que assassina seu próprio futuro.
Isso aí, eu sempre que há esse momento de afirmação dessa minha chegada, eu volto para o ponto de partida para a gente refletir se é realmente preciso passar por tudo isso para estar onde eu cheguei, né? Qual que é o papel que você exerce enquanto indivíduo, como homem público, como presidente da CUFA, nesse momento que o Brasil é um país em que as faltas elas se tornam cada vez mais evidentes e que as perdas se avolumam, né? Estamos no meio de uma pandemia, 216, né? Mil pessoas mortas, e não se tem um horizonte, né, de como nós vamos lidar com isso, né? Porque a gente vai ter que lidar com essas mortes que estão em curso, só que a gente vai ter que lidar também com o que vai ser depois disso. Não importa o que aconteça, quero saber se você concorda comigo, não importa o que aconteça, camarada, não importa. Nós vamos ainda sentir e muito essas perdas. A gente não teve espaço para o luto. Como é que você está vendo o papel da CUFA, o seu papel, né, Preto Zezé, é com você, Preto Zezé, nesse momento em que, enfim, a gente está tendo que olhar de frente para um Brasil que nos forjou e que às vezes a gente quer esquecer, né, que é isso aí. O Brasil é isso aí. E o que a gente pode fazer? Tem que superar essa fase comigo, porque eu sou um cara do rap, da escrita, e eu sou muito preso à imagem. Tudo que eu vou falar vem um desenho na minha cabeça, tá ligado? Então imagina o Brasil algemado, numa viatura levado, puxado pela camisa, indo para uma delegacia, tá ligado? A sendo exibido no programa policial, e lá na hora vai ler o BO do Brasil, né, cara? Brasil, esse BO de chegada, de invasão, de exploração dos recursos naturais, de assassinato de populações indígenas, de tráfico de seres humanos, né, a maioria negros, escravidão, né, 520 anos de um país onde 388 são de escravidão. Cara, isso até hoje pesa, isso deve estar tendo efeitos até genéticos, eu acho, viu, cara, assim, espirituais, impactos, né, que eu digo, porque é muito forte isso, Silvio. E o que está me preocupando neste momento, eu estava falando esses dias com doutor Drauzio Varela, que é como nós já tínhamos uma banalização da vida negra, a banalização, a indiferença quando se morria pessoas negras. Agora, a morte está entrando como modelo de gestão política, modelo de exaltação, como palanque, e como verbo, ela está sendo a forma de verbalizar a política. Então, você tem uma naturalização. Você vê, cara, cai 4 aviões por dia e ninguém está dizendo nada. Você não tem luto decretado, você não tem um foco nessa agenda, você não tem uma decisão, não tem ninguém indo preso por isso, não tem ninguém sendo responsabilizado por isso. Então, isso é muito sério no Brasil. E aí, onde é que eu acho que entra a CUFA, cara? A CUFA, ela teve que passar pelo seu momento de reconversão, como diz na linguagem corporativa, reconversão da matriz produtiva, nós fizemos a nossa reconversão da matriz de atuação. E nesse Brasil cheio de BO, né, se o Brasil fosse no Banco dos Réus, era prisão perpétua, pena de morte, se caso tiver, era muito crime para apurar. Mas nessa agenda, eu penso que nós vemos um momento no Brasil de necessidade de resgate do engajamento de uma agenda pública. O que seria essa agenda pública? Seria os interesses da maioria da sociedade como eixo do debate, e não mais um nome ou um partido de alguém, porque, infelizmente, a construção da lógica política brasileira ela se dá em torno disso. Você vê, está todo mundo pensando quem vai ser, e o Brasil é um país eleitoreiro. Você sai de uma eleição e já entra no ano pré-eleitoral da outra eleição. Nós estamos no ano pré-eleitoral da outra eleição. Então, não se discute Brasil, não se discute o país, não se discute o interesse da sociedade, não se discute, porque assim, ó, o cara do Capão Redondo, não existe o estado de São Paulo, existe a rua lá, cara. Existe o ônibus passa, se a UPA está funcionando, se a pracinha do lazer está estruturada, se tem iluminação, se tem saneamento. Se tem isso aí, para ele a cidade está bem para caramba, porque essa é a cidade que ele vive. É igual numa rua de Fortaleza. Então, precisa, nesse momento em que nós somos culturalmente acostumados o fazer político de Estado como um favor e não como um direito, e que os políticos são donos do Estado e não nossos servidores, botar uma trava neste momento do debate público e construir uma agenda de interesse público da maioria e pautar os políticos. E aí, depois desse interesse definido, é que nós vamos olhar o ambiente político e ver quem é o servidor
que mais nos agrada para nos servir durante 4 anos ou 8 anos, se for legal. Todos os dias eu estou vendo o grupo prioritário das vacinas aumentando, já deve estar em 77 milhões, e até agora ninguém pensou nas mães da favela, até agora ninguém pensou nos ativistas que estão há 10 meses na linha de frente. Só aqui no Ceará nós perdemos mais de 10 pessoas para a guerra contra o Covid. Ninguém está pensando nela, mas tem filho de deputado já furando fila, filho de empresário furando fila. Esse é o Brasil. Está mostrando a cara como ele é. Não dá para fingir que o Brasil não é isso. O Brasil é isso também. Então, nós precisamos, nesse momento, econômico, saúde e a proteção social dessas pessoas, porque vai acabar a economia. Tu vai ter dificuldade na saúde e tu ainda não vai ter socialmente nada que te proteja. Vai ficar com o quê? E aí é onde a bomba relógio que as elites não percebem. Na medida que você tem 14 milhões de desempregados, 60% da massa da informalidade, né, é mais frágil ainda, ou seja, fizeram uma reforma trabalhista prometendo milhões de empregos, pelo contrário, veio mais desemprego. Na medida que você não está, nesse momento, discutindo como é que unifica, porque esse plano de vacinação de cada estado, a gente alertou lá atrás que o perigo era esse. A vacina virar um trampolim político, cada prefeito agora fazendo um palanque. Então, assim, o Brasil está em conflagração com ele mesmo. Então, trazer uma agenda pública é fundamental porque agrega o campo intelectual, agrega o campo técnico, tem que trazer o setor privado para perto, porque é um debate de enfrentamento institucional dessas desigualdades que a gente tem que enfrentar, e a desigualdade está no centro do debate, ela é parteira de todas essas questões, né? Então, esse debate está interessantíssimo para a maioria da população, que começa a ver que ela tem direitos e não são favores da classe política. E as elites brasileiras têm uma opção nesse momento, porque também não dá para fingir que não sabe mais o que é o Brasil. Todo mundo está vendo o que é o Brasil. Ela tem que fazer uma escolha. Ou compartilha as possibilidades, as riquezas que está sendo acumulada cada dia mais na mão desses grupos, ou nós vamos compartilhar a grande tragédia, porque não vai ter para onde correr. Então, é preciso de uma agenda pública para repactuar o país em cima de uma agenda de enfrentamento à desigualdade. Eu acho que a CUFA ela cumpre esse papel de engajar e mobilizar esses setores mais excluídos, pautar e fazer transitar essa agenda pública de inclusão e enfrentamento da desigualdade e promover diálogos e construir pontes para a gente, pelo menos, juntar minimamente quem esteja comprometido com pactos civilizatórios. Do contrário, bicho, aí é tipo briga de rua, cada um por si. Gente, obrigado, Zezé. Beijo pra você, meu irmão. Tchauzão, meu irmão. Beijo no coração. Tamo junto. Tamo junto. Esse foi mais um Entre Linhas com o Preto Zezé. Quero agradecer a você que ficou até agora ouvindo essa maravilha desse sujeito que eu tenho muito amor, muito carinho. E se você ainda não está inscrito no canal, acho que é hora de se inscrever para não perder nenhum outro vídeo. Dê o seu curtir, se gostou da entrevista. Comente, compartilhe o vídeo. Tá? E muito obrigado, a gente se encontra no próximo Entre Linhas. Um abraço.